A paz de Cristo a todos vocês que estão me escutando neste momento, né? Independente do momento do dia que você esteja me ouvindo, seja de manhã, de tarde, à noite, que Deus te abençoe, Deus esteja com você nesse instante, agindo, transformando a sua vida, no seu coração, né? Te proporcionando paz com Deus, né? Amizade, relacionamento com o Espírito Santo, que você possa ser abençoado nesses dias pela presença de Deus, né? Que Ele haja na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto que está lá em João, no capítulo 14, no verso 15. Jesus está nos seus últimos dias que antecederam a sua morte e ressurreição. Então ele está reunido com os seus discípulos para cear com eles, para conversar, para instruí-los. E o capítulo 14, na verdade, começa com aquele texto que é muito famoso, né? Que é muito conhecido, em que ele diz que o coração de vocês não fique angustiado ou não se turbe o coração de vocês. Porque no capítulo 13, onde inicia, então, ele começa a falar com os seus discípulos a respeito desses últimos dias, do que aconteceria logo ali na frente, né, da sua prisão, do seu julgamento, da sua morte. Ele começa a falar coisas a respeito dessa jornada, desse fim de caminhada, mas do que aconteceria com os discípulos e o que aconteceria depois da ressurreição. Ele começa a falar mais abertamente de alguns assuntos, enfim. E a Bíblia nos mostra que é interessante que no capítulo 13, até a Bíblia diz lá no verso 21, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e disse, afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. A Bíblia diz que o próprio Cristo estava angustiado, estava, né, com conflitos internos, quem sabe por causa daquilo que lhe aconteceria logo à frente. O que dirá os seus discípulos então, né? Jesus fala sobre a traição, Jesus fala sobre o que aconteceria com ele, Jesus fala que está indo para o Pai, um caminho que eles não poderiam seguir de imediato, mas que depois voltaria para buscá-los. Então imagine como é que estava o coração deles, né? Então Jesus começa o capítulo 14, né, dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, aquela coisa toda. E depois de falar mais algumas coisas, nós chegamos no verso 15, onde ele vai apresentar, então, né, na minha Bíblia até tem um subtítulo aqui: Jesus promete o Espírito Santo, em que ele vai falar então deste outro consolador ou outro encorajador, o conselheiro, né, em que ele vai apresentar o Espírito Santo de Deus, né, aos seus discípulos como uma promessa de alguém que lhe substituiria depois da ressurreição e depois, no momento que ele fosse assunto aos céus, né, que ele fosse levado aos céus, que o Espírito Santo assumiria a responsabilidade por terminar a obra que ele havia começado nos discípulos, né, interiormente, a favor deles, a favor da igreja. Jesus então promete o Espírito Santo. E quando ele vai falar do Espírito Santo, me chama a atenção algo muito importante, em que ele diz, no verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês, então futuramente. Mas, antes de apresentar então este Consolador, a quem ele chama de Espírito da verdade, né, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, antes de apresentar então o Espírito Santo como uma promessa, como alguém que não deixaria os discípulos sós neste momento de partida, né, e principalmente depois em que ele os deixaria definitivamente, né, em que eles o veriam somente então na sua volta gloriosa, na sua segunda vinda. Antes de prometer então o Espírito Santo, ele diz algo, e isso me chama muita atenção. Ele diz: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Né? Essa palavra aqui, guardarão, ela remete muito ao Jardim do Éden, onde Deus também tinha dado uma instrução a Adão, né, a respeito de guardar o jardim. Algumas traduções já traduzem como: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos.
né? Ou vocês provam que me amam me obedecendo, né? Aquele que me ama são aqueles que obedecem o que eu digo. Jesus falou isso algumas vezes durante a sua caminhada com os discípulos, né? A respeito de que amor e obediência são duas colunas que movem o crente em direção à vida eterna, em direção à vontade de Deus, a fazer e cumprir, né, na sua vida e ver cumprir na sua vida aquilo que Deus tinha planejado desde a fundação do mundo ou desde a eternidade para cada pessoa, né? Você encontra um propósito quando entrega a sua vida a Jesus, né? Você encontra então de novo este caminho aberto em direção à presença de Deus, que o autor de Hebreus chama de novo e vivo caminho, né? Em direção à presença do Pai novamente. Você encontra este acesso, agora como Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, nós estamos em paz com Deus. Esse processo de antes sermos inimigos, agora sermos amigos de Deus, né? Não estarmos mais em rebeldia contra Deus. Jesus Cristo fez tudo isso por nós, então esse é o nosso propósito, né? De glória em glória sermos transformados à imagem do Filho, à imagem de Cristo, para que um dia, nessa preparação, nessa peregrinação, possamos alcançar o alvo, que é a eternidade, onde estaremos com Deus para sempre. Mas o Espírito Santo está então nessa jornada, nos ajudando, nos transformando, mas essa fala aqui de Jesus, né, que antecede a promessa do Espírito Santo. Ele diz: eu vou pedir ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador. Mas antes disso ele diz: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, ou vocês me obedecerão. Assim vocês provam que me amam, né? E como eu disse, o amor, irmãos, e a obediência, elas são colunas que te levam, né? São sustentação, que te ajudam na caminhada, que te farão prosseguir em direção àquilo que Deus realmente tem para a sua vida, num propósito geral, ou aquilo que Ele tem para a sua vida no que diz respeito à sua individualidade, ao seu chamado, né? A sua vocação, algo que Ele vai te direcionar, algo que Ele quer fazer em você e através de você, na igreja, na sociedade, no seu trabalho, na escola, enfim, por onde você passar, né? O Espírito Santo é aquele que revela, que testemunha a respeito de Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós temos identidade. Então, eu sempre gosto de dizer para os irmãos lá da igreja que obediência e amor, eles andam juntos, né? Eles sustentam um ao outro, eles validam um ao outro, né? Que nós, de forma alguma, podemos pensar que obedecemos a Deus, né, ou que amamos a Deus sem obedecer aos seus mandamentos, né? Jesus mesmo disse isso, de que o meu povo, esse povo, ele me honra com os lábios, né? Refletindo aquilo que o profeta já tinha falado a respeito do povo de Israel. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque eles até praticam as coisas que eu mando fazer, as leis, mas o seu coração não está transformado, as suas intenções são intenções que não me agradam. Obediência, irmãos, e amor, elas andam juntos, elas precisam validar uma a outra, né, e sustentar o crente na sua caminhada. Eu creio, irmãos, que não é no acaso, eu não creio no acaso, na verdade. Eu creio que Jesus tem uma intenção muito clara aqui, para que vocês recebam o Espírito Santo, para que Ele haja na vida de vocês precisam me obedecer. Vocês precisam andar em obediência, vocês precisam ter uma postura de quem me ama. E a forma como vocês demonstram que me amam não é com amor de palavras, não é simplesmente ofertando, não é dizimando. A forma como vocês mostram que me amam por completo é fazendo tudo que eu mando vocês fazerem, né? Uma conduta de obediência, uma vida de obediência, uma vida de renúncia às suas próprias vontades em prol de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós não somos um povo, meu irmão, e muitas vezes as pessoas de fora têm essa visão do crente, porque o crente não sabe se portar muitas vezes com relação ao que a Bíblia diz. As pessoas veem o crente e pensam num povo que tem uma cartilha, um livro de regras, e que nós temos medo de Deus, e por isso obedecemos e por isso seguimos coisas que nós não entendemos às vezes. Isso não é verdade, irmãos, ou pelo menos não deveria ser para a maioria dos cristãos,
né? Nós obedecemos a Deus porque o amamos, porque entendemos que aquilo que Ele ordena em Sua palavra, os seus ensinos, as suas instruções, os seus conselhos, as suas ordens, Ele nos dá todas essas coisas porque Ele nos ama, porque Ele é bom, porque Ele é justo e porque Ele sabe o que é melhor para nós. Isso é até um jargão no meio dos crentes, né? Essa frase assim, Deus sabe o que é melhor para mim. Beleza, é claro que Ele sabe, isso é uma obviedade, irmãos, isso é até clichê falar isso. Deus sabe o que é melhor para mim, mas será que a nossa vida, será que a nossa postura realmente condiz com pessoas que creem nessa verdade? Eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim, mas será que isso realmente tem influência na nossa caminhada? Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida externa, de aparência externa, de coisas que nós até sabemos na teoria, mas que não descem da teoria ao coração, aquecem a nossa mente com verdades, com teoria, a gente pega, digamos assim, os mandamentos e até faz sentido mentalmente, mas isso não desce ao nosso coração ao ponto de transformar a nossa vida. Salomão fala lá em Provérbios, no capítulo 4, se não me engano, no verso 23, ele diz: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Pense comigo, meu irmão. Talvez você que esteja me escutando seja pai ou uma mãe, e você diz assim: eu sei o que é melhor para o meu filho, eu entendo como devo ensiná-lo, né? Eu entendo como devo educá-lo, como devo guiá-lo, como Salomão mesmo diz em Provérbios, né, no capítulo 22, se não me engano, né, instruir o caminho no qual a criança deve andar, né? Eu até sei os preceitos de Deus, aquilo que Ele pretende, né, mas não aplico isso de forma integral na vida ou na criação dos meus filhos, né? E isso, irmãos, isso diz muito a respeito do que eu estou falando agora. É algo na teoria muito bom, mas nunca desce para a prática, né? Nunca faz sentido na prática, né? Salomão está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração porque dele procedem as fontes para a vida eterna. E o coração ali não é o órgão, né, físico, o músculo. Ele não está falando do coração mesmo no sentido de órgão, né, do ser humano. A palavra coração talvez ela não tenha um sentido muito lógico na Bíblia, porque é algo subjetivo, está falando do interior do ser humano, está falando daquilo que está dentro do nosso ser interior. E Salomão diz: se você guardar este ser que ele chama de coração, essa vida interior, se você guardar isso, se você cuidar disso, e repare na palavra guardar, semelhante ao que Adão tinha que fazer com o jardim, se você guardar interiormente aquilo que está dentro de você, se você passar por uma transformação, se você realmente for tocado profundamente pelo Espírito Santo, ao ponto de experimentar mudança, daqui interiormente, de onde o Espírito habita, fluirá fontes para a vida. Então, se você realmente, pai ou mãe, guarda o seu coração, você terá fonte para influenciar os seus filhos com vida, mas não uma vida qualquer, a vida de Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque nós somos ensinados hoje em dia, especialmente numa era de tecnologia, de redes sociais, de muita aparência, de muita visão, de muitas coisas que saltam aos olhos. Nós somos ensinados a nos preocuparmos com o externo, sendo que Jesus, por exemplo, disse aos fariseus, lá no capítulo 23, se não me engano, de Mateus, em que ele está num debate com eles lá, ele diz: olha, não é o que sai não é o que entra em vocês que contamina, mas é o que sai de dentro de vocês. Se não for transformado, se vocês não limparem o que está dentro, não se preocuparem com essa limpeza interior, com que Deus faça algo realmente dentro de vocês, aquilo que é externo está corrompido, está sujo, porque vocês por dentro estão podres. Mesmo que façam externamente coisas boas, mesmo que a aparência de vocês seja boa, se vocês não se preocuparem com o que está dentro, ou seja, com as motivações, com as intenções, com aquilo que pensamos, com a nossa consciência. Irmãos, eu falei ontem lá na igreja, né? Hoje é uma segunda-feira, um domingo, né? No domingo de culto. Ontem, nós precisamos andar, irmãos, com a consciência de que Deus está em nós. Porque a gente diz assim: o Espírito Santo, e Jesus vai prometer o Espírito Santo aqui, irmãos, mas a gente diz assim: o Espírito Santo está em mim.
Beleza, isso é uma verdade, foi uma promessa de Jesus, uma garantia, né? Paulo chega a dizer que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, né? O selo desta herança, deste resgate que o Senhor vai efetuar quando vier em glória. Mas nós precisamos, irmãos, mais do que ter essa teoria, andar em consciência de que o Espírito Santo, poxa, o Espírito Santo está em mim. Poxa, eu sou o templo do Espírito Santo. Meu Deus, Ele habita em mim, o próprio Deus habita em mim. Irmãos, essa precisa ser a nossa consciência precisa ser moldada por esse entendimento. Ele está em mim, eu preciso andar de acordo, eu preciso valorizar essa presença, eu preciso cuidar dessa presença, eu preciso guardar o meu coração porque Ele está em mim. E isso é muito pesado, irmãos. É muito forte isso. Ter o próprio Deus habitando dentro de mim e de você é um privilégio, é um presente, é uma graça imensurável, mas também tem responsabilidade. Também tem responsabilidade. Uma vida de obediência, de fidelidade, de caminho, porque a gente diz assim, mas eu não sou perfeito. É claro que você não é, irmãos, nenhum de nós somos. Eu e você erramos constantemente, mas a nossa vida precisa ser uma vida de consciência de que é necessário buscar a perfeição. Não adianta simplesmente ficar dizendo eu não sou perfeito, eu não alcanço isso, eu não alcanço aquilo, se você não vive para alcançar. Eu não estou dizendo que você será perfeito aqui nesta terra, mas você tem que caminhar em direção à perfeição, deixando para trás aquilo que ficou para trás no momento em que você foi salvo. Se você foi salvo por Cristo, mas continua vivendo aquela realidade antiga, meu irmão, tem uma notícia para te dar. Infelizmente, você não experimentou a verdade. Se você não deixou para trás a velha natureza, a velha realidade, e insiste nos mesmos problemas, nos mesmos erros, você não está andando em obediência. Se você não está andando em obediência, você não ama o Senhor. Talvez muitos de nós entendam que a graça que nos alcançou para a salvação é algo realmente inestimável. Nós cantamos. Não podemos comprar, não podemos merecer, mas será que isso realmente faz sentido, irmãos, ao nosso interior? Será que realmente isso está produzindo frutos em nós? Será que nós realmente entendemos com o coração, né, de onde procedem as fontes da vida, que isso precisa ser valorizado, precisa ser cuidado e exige de nós responsabilidade? O Salmo 150, irmãos, é o último salmo do livro de Salmos, né? Em que lá ele diz que todo ser que respira precisa louvar ao Senhor. Acho que é de entendimento de todo cristão, irmãos. Isso talvez seja uma das bases da nossa fé, que nós somos criados para adorar a Deus. Aqueles que não estão adorando a Deus, aqueles que não estão servindo a Deus, estão fora deste propósito. Estão fora daquilo para o qual foram criados. O crente é resgatado para isso. Agora você pode então adorar a Deus, você pode servir a Deus. Então o salmista diz, né, todo ser que respira louve ao Senhor. Você não percebe enquanto está respirando. Você não percebe quantas vezes você respirou. Nós estamos agora com cerca de 18 minutos de vídeo. Quantas vezes você puxou o ar aos seus pulmões neste momento? Você não conta. Você não percebe porque é algo involuntário até mesmo. Em algo até mesmo inconsciente. Ninguém fica durante o dia inteiro contando quantas vezes respirou. Quantas vezes você piscou os seus olhos enquanto me assiste. Você não conta isso. É algo involuntário. É algo inconsciente. Você foi criado para isso. E o seu corpo, o seu cérebro, todas as suas células, tudo que você é interiormente, né, no que diz respeito ao seu corpo, faz com que o seu organismo funcione, porque foi planejado para ser dessa forma, foi arquitetado para ser dessa forma. Mas por que o salmista usa essa expressão, todo ser que respira, louve ao Senhor? Assim como você não percebe a respiração, e talvez ela seja algo inconsciente para você, você não para poxa, estou respirando. Você não faz isso durante o dia. A adoração precisa andar da mesma forma, irmãos. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração consciente, que é o momento que você adora a Deus, que você canta louvores a Deus, mas ela também precisa ser inconsciente, porque isso diz respeito à nossa conduta de obediência. Adoração inconsciente, irmãos, é quando você não está no culto na hora do louvor. Adoração inconsciente é quando você está lavando a louça na sua casa,
quando você está lavando a roupa na sua casa, quando você está fazendo a comida para os seus filhos. Adoração inconsciente é quando você está no seu trabalho, né, com o seu dia a dia, com as suas tarefas cotidianas, e você está adorando a Deus com aquilo que você faz. Isso é obediência, irmãos. Isso é amar a Deus. Isso é adoração inconsciente, quando você não está em um ambiente, quando você não está em um movimento. Talvez para muito crente, irmão, seja fácil adorar a Deus no momento do culto, onde há louvor, onde há toda a emoção envolvida naquilo, onde há música, e a música tende a mexer com os nossos brios, né, com aquilo que nós temos interiormente no que diz respeito a sentimentos, emoções. Talvez seja muito fácil adorar a Deus neste momento. Nós cantamos, nós levantamos as mãos, nós choramos, e isso é muito bom. Nós dizemos que Ele é santo, 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 e tudo isso é verdadeiro. Mas, e a adoração que é feita quando ninguém está vendo? Quando não existe um ambiente favorável? Talvez se você parar agora, parar este vídeo ou abaixar o volume, não esteja nada tocando ao seu redor, só tenha silêncio. Aqui está muito quieto, né? Talvez só o que está ao seu redor neste momento é silêncio. Não há um ambiente. Não tem um sacrifício, não tem um altar na sua frente, não tem um músico tocando uma harpa. Só você e a consciência de que Jesus um dia orou ao Pai para que viesse outro Consolador, que continuasse essa obra. Mas antes disso ele disse: se vocês me amam, vocês vão guardar aquilo que eu mando, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Nós sabemos que os mandamentos de Deus não são pesados, irmãos. Não são pesados. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre seguir regras simplesmente. Foi sobre amor, sobre relacionamento com Deus, sobre entrega, sobre entregar o caminho ao Senhor, confiar nele. Né? Viver uma vida de devoção, de entendimento, de consciência de que eu recebi algo incrível, algo maravilhoso. Jesus mesmo disse ali no verso 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, mesmo que não vejam. Nós também não vemos o Espírito Santo, irmãos. Pelo menos não fisicamente, não corporeamente. Ele é uma pessoa, mas ele é Espírito. Nós nos relacionamos em Espírito com ele. Mas ele diz, o mundo não vê e não conhece, mas vocês o conhecem. Por quê? Porque ele habita com vocês e estará em vocês, testemunhando a respeito de Cristo. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, irmãos, nessas promessas. É o Espírito da verdade, é um privilégio que Jesus está designando. Ele diz, eu vou orar ao Pai para que Ele envie o Consolador, mas não para qualquer pessoa, não para qualquer um. Ele diz, o mundo não pode receber, porque não vem e não o conhecem. Ou seja, como que o mundo vai receber o Espírito Santo se não obedece a Cristo? Jesus está presumindo que os seus discípulos lhe obedecerão. Por isso receberão o Espírito. Este é o ponto. O mundo não vai receber, porque já não obedece a Cristo. Já não se submete ao senhorio de Cristo. Já não serve a Cristo. Já não adora a Cristo nem de forma consciente e muito menos inconsciente. Jesus está presumindo que aqueles que vão receber serão aqueles que amam porque guardam os seus mandamentos. E, aliás, só conseguem guardar os mandamentos porque amam a Jesus. Uma coisa depende da outra, irmãos. São colunas. Se em algum momento o seu amor por Cristo falhar, não for suficiente, né, isso pode acontecer. Aliás, lá nas cartas das igrejas do Apocalipse, Jesus chega a dizer que vocês deixaram o primeiro amor. Depois que ele diz isso, irmãos, muitas pessoas encaram isso como algo emocional. Eu perdi a paixão, o primeiro amor. Irmãos, não é apenas isso. Jesus diz, vocês perderam o primeiro amor e precisam se arrepender, porque perder o primeiro amor é perder o amor. E isso é pecado. Se em algum momento, irmãos, o seu amor por Deus falhar, ainda assim precisa restar a obediência, a consciência. Ainda assim precisa restar um entendimento, a transformação, né? Talvez o seu amor por Cristo... Irmãos, pense comigo sobre Pedro. Pedro disse que entregaria a vida por Jesus. Nenhum de nós diria que Pedro não ama Jesus.
ou não amava Jesus. Mas aquele amor não era o suficiente para entregar a vida. Jesus disse: Pedro, nesta noite mesmo você me negará 3 vezes. Depois, Jesus vai ao encontro, depois da ressurreição, ele vai ao encontro de Pedro, lá em João capítulo 21, se não me engano. Ele vai ao encontro de Pedro para restaurar Pedro. E daí ele faz aquelas 3 perguntas, né? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu apenas gosto ou gostava de ti. E Jesus diz algo para ele que é muito importante. Pedro, um dia você vai conseguir morrer pelo meu nome. Por quê, Pedro? Porque o seu amor por mim aumentará. A sua obediência por mim aumentará. Você vai conseguir um dia. Como você disse antes, que ia morrer por mim, você não conseguiu, você me negou. E você se abateu. Mas um dia, Pedro, você vai entender. E a tradição nos conta, irmãos, e nos ensina que Pedro ele foi crucificado como Jesus, né? Diz a tradição que ele foi crucificado e no momento da crucificação pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor. A nossa obediência, irmãos, e o nosso amor pode aumentar, mas precisa haver em nós um comprometimento. Precisa haver em nós, irmãos, uma vida de devoção, uma vida de entendimento. O Espírito Santo está comigo. Como Jesus disse, Ele estará com vocês e em vocês. Ele está aqui agora. Ele está com você neste momento. Ele está com você quando você está orando e quando você não está orando. Ele está com você quando você ora e sente algo e chora e se quebranta, mas Ele também está com você no momento que você vai orar e só o que você tem é sono e poucas palavras. Ele está ali. Não depende das nossas emoções. Ele é assim. É quem Ele é. Nós precisamos apenas viver, irmãos, com essa consciência de que para receber esta promessa, valorizar essa promessa de receber o Consolador, nós precisamos amar Jesus obedecendo a Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar, né? O vídeo já se prolongou um pouco, é para ser vídeos curtos, mas eu me empolgo um pouco. Mas eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que ela encontre em nosso coração, Pai, um lugar fértil para germinar, uma terra boa, Senhor. Em nome de Jesus, rega esta terra, Senhor, com a chuva do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é a fonte de vida eterna em nosso interior. O Senhor é a água viva em nosso interior. Em nome de Jesus, nos dá de beber desta água constantemente. Que possamos viver um avivamento, Senhor, diário. Não apenas no culto, não apenas no domingo na igreja, mas que possamos todos os dias experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mergulhar, Senhor, no entendimento de quem o Senhor é. E que isso molde a nossa consciência, que isso molde as nossas ações, ó Pai, a ponto de vivermos de forma consciente e inconsciente uma vida de adoração, uma vida de pessoas que entregaram o caminho ao Senhor, de que estão guardando realmente o coração, de que estão andando em amor, em obediência. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão que está ouvindo, Pai. Aonde quer que a minha oração, que essas palavras chegarem, Pai, que haja transformação, que o Teu Espírito habite, Senhor, que o Teu Espírito entre nos lares, faça morada, Senhor, que o Senhor transforme vidas, quebrante corações, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe então a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.